E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos tratar de um assunto que é fundamental para a gente poder compreender o metabolismo energético. A gente vai fazer uma pausa no estudo das vias metabólicas para poder falar de agentes fundamentais no metabolismo, que são as coenzimas. Nós já conhecemos as enzimas, que são as catalisadoras biológicas das reações químicas, mas precisamos conversar sobre as coenzimas para que os próximos passos, as próximas vias metabólicas, fiquem bastante claras em nossa cabeça, beleza? Mas antes da gente começar, o nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta porque é hora do estudo. Para a gente começar, vamos retornar lá para a fotossíntese, mais precisamente para a fase fotoquímica dessa via metabólica, que é aquela que transforma a energia luminosa em energia química. Duas coisas acontecem durante essa fase que são fundamentais para a gente compreender a ação das coenzimas no nosso organismo. A primeira delas é a excitação eletrônica. O elétron que vai ser excitado na clorofila, em algum momento ele vai ativar uma coenzima NADP+. E a outra coisa é a fotólise da água, que vai produzir o oxigênio molecular, mas também vai liberar no meio íons de hidrogênio. Nós vimos que esses íons de hidrogênio são fundamentais para poder gerar ATP, que será utilizado subsequentemente na reação. Porém, eles também são neutralizados por essa NADP+, que foi ativada pelo elétron. E aí a gente encara o processo de redução dessa coenzima, que sai da sua forma de NADP+, para NADPH. E aí essa NADPH vai ter ação lá na frente no ciclo de Calvin-Benson, cedendo então hidrogênio para que a gente possa ter a formação das moléculas orgânicas, que são o produto da fotossíntese. Dá para perceber claramente, então, que a coenzima ela é uma transportadora de elétrons e de íons de hidrogênio. Claro, eu estou falando das coenzimas que participam do metabolismo energético. Existem outros tipos de coenzima, mas o que me interessa nesse caso, para a gente entender todas as cadeias que serão estudadas, é esse tipo de coenzima, beleza? A mesma coisa a gente vai observar onde? Na via glicolítica. Em algum momento nós teremos a redução de uma NAD+, para NADH. Isso vai acontecer na via, e nos organismos eucariontes isso vai ser muito visível dentro das mitocôndrias, porque uma infinidade de coenzimas atua no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória, e sem essas coenzimas nós não teríamos o aproveitamento energético da glicose que nós temos, beleza? Bem, vale a pena a gente pensar no que é uma coenzima então. Por quê? O nome já diz muito. Nós não estamos falando de uma enzima, nós não estamos falando de quem vai fazer a catálise dessa reação química. Nós estamos falando de alguém que vai agir junto com essa enzima, junto na reação química. Então a enzima vai catalisar a reação, e muitas vezes nessa reação química são desprendidos determinados subprodutos, como é o caso de elétrons e íons de hidrogênio. E a coenzima, então, ela vai atuar nesses subprodutos, ela vai atuar junto com a ação enzimática, ela depende da ação enzimática, ela jamais vai agir sozinha. E essas coenzimas, elas têm origem na nossa alimentação, mais precisamente no complexo B, que é um conjunto de vitaminas. A coenzima FAD, ela vai derivar da vitamina B2, que a gente também conhece como riboflavina. Já as coenzimas NAD e NADP vão vir da vitamina B3, que a gente conhece como niacina. Uma vez que a gente tem essas vitaminas
adquiridas pela alimentação, nós vamos então transformá-las no organismo, principalmente unindo elas a nucleotídeos, e elas então podem participar dos processos metabólicos. A imagem que eu trouxe para vocês ilustra bem a ação de uma coenzima, como a gente pode observar. Então eu tenho em primeiro lugar aí o substrato que vai gerar um produto e essa reação é mediada por uma enzima. Não interessa aqui qual é o substrato nem o produto, muito menos qual é a enzima. O que interessa mais é que durante essa reação eu vou desprender daquela molécula, eu vou liberar daquela molécula elétron e hidrogênio iônico, o íon hidrogênio, que a gente pode falar também que é um próton de hidrogênio. Bem, o que eu vou observar nesse caso? Eu não posso deixar esse elétron e esse íon hidrogênio solto, disperso. Então, eu vou utilizar aqui no meu exemplo a Fad+. E quando a gente olha para a estrutura da Fad+, a gente percebe muito bem que ela tem aí a riboflavina, a vitamina, aderida a nucleotídeos. No caso aí eu tenho um açúcar, que é o ribitol, ligado a um fosfato inorgânico. Esse fosfato inorgânico está ligado a um nucleotídeo de adenina, né? Fosfato, ribose e adenina, um nucleotídeo da mesma maneira, do mesmo molde que nós temos no nosso RNA. E aí, essa estrutura, que é a Fad+, essa coenzima, vai capturar os hidrogênios e os elétrons que foram liberados pela reação química. E eu vou ter, então, a sua redução para FADH2. Eu consigo observar aí claramente os hidrogênios que foram capturados pela molécula junto com os nitrogênios que já estavam na cadeia. Quando eu tenho o processo contrário, quando eu vou ceder esses íons para poder formar outras moléculas, para mediar outras reações, eu vou ter a oxidação da coenzima. E aí, se a gente for agora revisitar a via glicolítica, o que eu vou perceber? Que na quebra da glicose para duas moléculas de piruvato, eu vou ter liberação de hidrogênio, eu vou ter liberação de elétron e eu vou ter a captura desses íons feitas por uma coenzima NAD que vai reduzir para NADH. Então, como resultado da via glicolítica, além de duas moléculas de piruvato, eu vou ter 4 moléculas de ATP, mas como eu gasto duas, eu vou dizer que o meu saldo é 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NAD reduzidas em NADH. Isso vai fazer muita diferença para mim quando eu for dar continuidade nas vias metabólicas e for usar essas coenzimas para outras reações, tá? E aí é quando a gente vai realmente chegar no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória, em que muitas coenzimas vão participar e a gente só consegue ter o nosso aproveitamento energético, a grande geração de ATP que nós temos, por conta delas. E elas vão ser personagens muito importantes nesse processo. Por que isso? Porque diferente do que a gente vê na maioria das cadeias metabólicas, quando a gente fala de ciclo de Krebs e cadeia respiratória, a gente não está interessado num produto orgânico final. Eu não quero transformar A em B. Não é isso que me interessa. O que me interessa é retirar daquela molécula energia suficiente para eu produzir ATP. E energia, gente, não é algo palpável, não é algo que eu possa enxergar assim como uma molécula orgânica. Por isso, compreender a ação das coenzimas é fundamental. Esse foi então o nosso vídeo de coenzimas. Eu falo para vocês, assistam com muita atenção, peguem bastante esse conceito de coenzima, porque ele é simplesmente pré-requisito para que a gente possa compreender bem o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, tá bom? Não vai ter isso, vocês não vão encontrar isso com muita facilidade nos livros didáticos. Eu trouxe isso como um extra, porque é importante a gente ter essa visão para poder compreender um todo, porque como eu disse para vocês, compreender o processo para o metabolismo é fundamental.
Bem, o vídeo vai ficando por aqui. Antes de eu me despedir, eu deixo as nossas redes sociais, o @renologia no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Deixo também a dica do nosso podcast, o Articulando, que serve para aumentar o seu repertório, fundamental para uma redação. E deixo, é claro, o meu grande beijo a todos e a todas. E até a próxima!